É também um elemento necessário para a proposta de intervenção, o meio, né? Por que meio a proposta será realizada? E a gente pode entender aí por meio aquilo que viabiliza, que torna possível. No caso dos agentes que a gente propôs anteriormente, vocês sempre vão se deparar com essas 4 dificuldades aqui. A verba, né, o recurso financeiro que vai viabilizar a sua ação, a sua proposta. O recurso humano, ou seja, ele vai ser executado por quais indivíduos e com qual motivação. Isso é fundamental. Você tem também os recursos materiais. Não necessariamente o dinheiro vai comprar todas as coisas. Muitas vezes você vai precisar de recursos materiais que serão deslocados de um ambiente para o outro, ou mesmo recursos materiais que são escassos, que precisam ser viabilizados de forma aí mais precisa. Há também a necessidade de pensar o canal, né? Por meio de qual canal uma ação vai ser executada. Aqui, lembrando que você está pensando o seguinte, você vai usar a telecomunicação como um canal de viabilidade, ou mesmo você vai usar uma relação social direta dos indivíduos como o canal da sua ação. Pensar isso é fundamental para que você tenha aí a especificidade do meio, um dos quesitos da sua proposta de intervenção. O quarto quesito importante para a proposta é a consequência, o resultado. É preciso apresentar os resultados esperados com a ação, ou seja, aquilo que você imagina que vai acontecer, de que maneira a situação, o problema será impactada pela ação proposta. É óbvio que você não vai ter nem espaço para descrever minuciosamente as consequências esperadas, mas é fundamental que você apresente de maneira bem objetiva onde você quer chegar com a sua proposta, para que a banca, o seu corretor, possa analisar se a sua intervenção de fato se relaciona e é capaz de ser compreendido como uma proposta de solução para a situação, problema que você desenvolveu ao longo do seu texto. Portanto, atenção aí nesse quesito bem importante da proposta de solução. Por fim, é preciso pensar o detalhamento. O detalhamento é o nível de especificidade de cada um dos elementos anteriormente, o nível que cada um deles deve possuir. A gente está dizendo aqui que você vai aprofundar pelo menos um dos elementos que a gente falou de maneira a tornar a sua proposta bem detalhada. Isso quer dizer que você vai detalhar ação, agente, meio e consequência? Não. Eu sugiro que você escolha um desses elementos para que você dê mais ênfase, que você se debruce em detalhá-lo melhor. Normalmente espera-se que, ou o mais fácil é a ação social bem detalhada. Mas eu costumo dar uma dica para os meus alunos, para que se eles puderem detalhar o agente, eles vão ter um trunfo na manga. Porque você pode estudar a fundo aqueles 7 agentes que eu te mostrei, porque toda vez que você for apresentar uma proposta, você detalha o agente, você não vai ter que inventar nada, não vai ter de tirar algo da sua criatividade. Você já vai saber como atua detalhadamente cada um daqueles agentes. Descreva esse detalhamento, essa atuação detalhada, que certamente você vai conseguir cumprir aí com o quinto quesito importante para a proposta de solução. Em seguida, eu trago aqui para você um exemplo de uma proposta de intervenção de uma redação nota 1000 do Enem, para que você compreenda melhor aí o que a gente tentou especificar. Eu coloquei com esses destaques coloridos para que você identifique cada uma das partes que a gente esmiuçou ao longo dessa aula da proposta de solução. Vamos lá, olha só. Por fim, ativistas políticos devem realizar mutirões no Ministério ou na Secretaria de Educação, pressionando os demiurgos indiferentes à problemática abordada com o fito de incentivá-los a profissionalizarem adequadamente professores, para que todos saibam, no mínimo, o básico de Libras, e a efetivarem o estudo da língua brasileira de sinais, por meio da disponibilização de verbas e da criação de políticas públicas convenientes, contrariando a teórica inclusão da primeira escola de surdos brasileira. Vejam bem, eu tenho aqui em verde o agente, né? Ativistas políticos. Em rosa, eu tenho a ação. Vejam que a ação aqui é a que foi detalhada. O detalhamento recaiu
sobre a ação que vai ser praticada. Para que todos saibam o mínimo, ou seja, o azulzinho claro, traz para você as consequências esperadas. Vejam que a consequência começa, há um intervalo, depois ela continua, não tem problema. Tudo isso é consequência esperada. E o meio. Vejam que ele usa o próprio conectivo por meio. Isso é bem útil para você declarar para o seu corretor que você está apresentando um dos quesitos necessários para a proposta de solução. Eu gosto de dizer para os meus alunos, para que eles consigam construir uma proposta no nível dessa que tirou nota 1000, possuindo, né, os cinco quesitos, que ele internalize uma fórmula, uma fórmula algébrica, mas que costuma ser muito útil, que é o seguinte: x faz y por meio de z a fim de w. Vou repetir para você. X faz y por meio de z a fim de w. X é o agente, y é a ação, z é o meio e w é a consequência, é o resultado esperado. E você pode inclusive usar esses conectivos, né? Você usa um verbo bem afirmativo, bem objetivo. Depois você usa o verbo por meio e, por fim, o conectivo por meio. Depois você usa o conectivo a fim de, para mostrar que é a finalidade que você está introduzindo. Colocou essa formulazinha dentro da sua proposta, você não vai ter dificuldade, eu tenho certeza. Uma diquinha aí que vale a pena a gente salientar também é a história da conscientização. Devemos evitar sempre, galera, que a sua proposta de intervenção trabalhe com a ideia de conscientizar alguma coisa. Por quê? Porque conscientizar é a solução para tudo. Uma sociedade que se conscientize, ela não vai ter situações problemas para você abordar. Logo, quando conscientizar é a solução para tudo, acaba não sendo solução para nada, porque é muito genérico. Então, fuja dessa ideia de conscientização e tente pensar coisas mais práticas, ações realmente pragmáticas para demonstrar aí uma boa proposta de solução, de intervenção. O manual que vai para os corretores Enem costuma ter algumas dicas de como ele analisar a proposta de intervenção para que ele possa fazer uma avaliação correta. E eles trazem, esse material traz uma tabelinha que os corretores vão fazendo perguntas seguindo essa tabela e eles chegam ao resultado da nota que o aluno vai tirar. Eu vou mostrar para vocês essa tabela porque se você dominá-la, você sabe quais perguntas você precisa responder com a sua proposta para tirar a nota máxima. Então, anote bem essas perguntas aí, porque ao responder todas elas, você fica muito próximo dos 200 pontos na sua redação, na sua dissertação argumentativa. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: o participante apresenta a proposta de intervenção, se não, nível 0, ou seja, não pontua nessa competência. Se sim, você vai para a próxima pergunta. Essa proposta fere os direitos humanos? Se sim, redação eliminada. Se não, terceira pergunta. Acho que você já entendeu qual é a mecânica, né? Então vamos mais rápido. A proposta de intervenção apresentada está relacionada ao tema ou ao assunto? Se sim, a seguinte pergunta: a proposta de intervenção apresentada está relacionada apenas ao assunto? Se sim, você fica no nível 1. Se não, você faz uma nova pergunta. A proposta de intervenção apresentada é vaga e precária? Vejam bem, nessas duas perguntas aqui, você tem aí uma dica de avançar nessa proposta. Ela não pode ser vaga, genérica, precária. Ela precisa ser abrangente, mas específica. Então, se não, né, você vai para a seguinte pergunta. A proposta de intervenção está elaborada e relacionada ao tema? E aí você tem a possibilidade de, se sim, está no nível 2, no nível 3, no nível 4 ou no nível 5. Agora, então, é o que realmente importa. Se você fez uma proposta que não fere os direitos humanos e se relaciona ao tema, aqui estão as perguntas essenciais. Para o nível 2, ela é insuficiente. Né? Para o nível 3, ela é elaborada de forma mediana e satisfatória. Para o nível 4, é bem elaborada, decorrente de discussão desenvolvida. E para o nível 5, ela se relaciona com o seu tema, ela é muito bem elaborada e apresenta
o detalhamento, aquele quinto quesito fundamental para você tirar os 200 pontos nessa competência aí. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Acredito que com base nesses conhecimentos que eu acabei de passar para vocês, vocês conseguem já construir a sua proposta. Claro, o treinamento é sempre a alma do negócio no que diz respeito à redação. Uma coisa que você pode fazer para exercitar é pegar diversos temas, mesmo que você não tenha escrito redação sobre eles, e tente construir parágrafos de proposta. Né? Construa parágrafos de propostas de intervenção para diversos temas, porque certamente você vai ampliar o seu repertório e vai sempre ter uma carta na manga quando o assunto for proposta de intervenção. Valeu! A gente fica por aqui então. Um grande beijo para vocês. Até uma próxima videoaula. Até lá!